Olá, acadêmicos agro, bem-vindo a mais uma aula de experimentação agrícola. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma atividade, da disciplina. É uma atividade nova que vocês vão executar aí, ela é bem simples, uma atividade chamada de aula prática, tá? Então essa atividade, ela está disponível para vocês lá dentro do AVA, dentro da disciplina de experimentação agrícola. Eu vou mostrar para vocês, como a gente acessa, a essa atividade ali, e vou mostrar também para vocês o que é essa atividade, o que a gente tem ali para realizar, tá? Então, vamos lá. Bom, então, para vocês terem acesso a essa atividade, vocês vão acessar o portal AVA, né? Vão lá, faz o seu login, use sua senha, aí vocês vão procurar a disciplina de experimentação agrícola, então, clicam lá em acessar a disciplina de experimentação agrícola, aí aqui, ó, nesse menu à esquerda, tem livro didático, unidade de ensino 1, 2, 3, 4, e aqui embaixo, ó, tem esse novo campus, que é aula prática. Então, vocês vão clicar aqui, ó, nesse campus de aula prática, aí dentro do campus aula prática vai ter o roteiro, tá, da aula prática que vocês vão executar na casa de vocês mesmo. É bastante simples, ó, deixa eu abrir o roteiro aqui só para a gente observar o que vocês vão fazer. Bom, esse roteiro ele é um tutorial para vocês identificar o que vocês devem fazer, né? Então, o objetivo dessa atividade é oportunizar ao aluno conhecimentos, e conhecer os tipos de experimentos utilizados em diferentes áreas do conhecimento ligado à agronomia. O que essa atividade propõe? Né? Vocês vão fazer a análise da metodologia, da estatística e da conclusão de um artigo científico de um tema inerente ao curso de agronomia que vocês vão escolher, tá? O que o aluno deve fazer? Bom, então, o aluno deverá pesquisar na internet e escolher um trabalho publicado em uma revista científica com o tema da sua preferência, porém ligado ao curso de agronomia. Caso eu vou orientar ali vocês, como vocês vão fazer, tá? Então, vou identificar, vou indicar vocês ali como que vocês podem fazer essa pesquisa e o que vocês vão fazer. Então, depois que escolher o artigo, você vai identificar qual é o objetivo do trabalho, qual foi a metodologia utilizada e analisar, a estatística utilizada para obter os resultados, e depois você vai analisar a conclusão do trabalho, tá? Tudo isso aí tem dentro de um artigo. Depois que a gente fizer isso, na aula da semana que vem, ou seja, na quinta-feira que vem, nós vamos fazer um debate, tá? Sobre esse artigo, sobre os principais pontos que você levantou, tá? Você vai fazer ali uma discussão. Não precisa ser uma apresentação nem nada, vai ser bem simples. Você só vai me apresentar esses pontos, tá? Vocês só vão me apresentar esses pontos que vocês identificaram lá no trabalho de vocês, tá? Então, como que vocês vão fazer para encontrar um artigo? Tá? Então, vocês vão abrir uma página do Google, então digita lá, google.com.br na barra de endereço. Dentro do Google, vocês vão pesquisar. Eu vou ensinar duas formas de encontrar artigos na internet. Uma é por meio do Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma plataforma de busca, parecida com essa do Google. Só que ele pesquisa trabalhos acadêmicos, incluindo artigos, tá? Então, você pode digitar aqui no busca do Google, digitar Google Acadêmico. Então, digita Google Acadêmico. O primeiro site aqui, ó, já é esse site de busca de artigos e trabalhos científicos, tá vendo? É um Google, Google Scholar, traduzido em português Google Acadêmico. Bom, aqui dentro do Google Scholar, vocês vão pesquisar os artigos. Para você pesquisar um artigo dentro do Google Scholar, você precisa ter um tema, uma palavra-chave, tá? Então, vamos supor que você queira trabalhar com fertilidade de solos do cerrado, né? Então, vamos supor que você tenha esse interesse de trabalhar ali com fertilidade dos solos do cerrado. Então, você vai digitar essas palavras-chave, ó. Fertilidade dos solos do cerrado. Aí você vai clicar aqui na lupinha para fazer a pesquisa. Na hora que você pesquisar, ó, vai encontrar os artigos, trabalhos acadêmicos, né?
Aí você vai excluir, você tem que encontrar um artigo. Professor, como que eu sei o que é um artigo? Um artigo é algo que foi publicado numa revista, tá? Não é um trabalho, né, acadêmico. Então você vai ali e vai abrir. Vamos supor, vamos observar esse artigo aqui, ó. Nutrição mineral de plantas nativas. Vamos abrir esse arquivo. Beleza, ó. Para você identificar se é um artigo ou não, geralmente o artigo ele vai ter uma introdução, né? Ele vai ter material e métodos, resultados e discussão e conclusões ou resultados esperados, tá? Então, um artigo ele precisa ter esses elementos. E aí ele precisa ser publicado numa revista, tá vendo? Ó, nesse caso aqui foi na Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal. Aí você dá uma olhada, professor, eu olhei esse artigo, achei ele muito velho, ó, do ano de 2000, que era um artigo mais novo. Dentro do Google Scholar, vocês podem escolher aqui, ó, nessa barra à esquerda, o ano em que o trabalho foi, o ano em que ele foi publicado, tá? Então, vamos supor que você queira trabalhar, eu quero trabalho nos últimos 5, 4 anos, eu quero trabalho desde 2016. Então, você clica aqui, ó, desde 2016, vão vir ali, né, trabalhos que foram publicados durante esse período, tá? Então, você dá abre, vê se é um artigo, se não é. Por exemplo, esse primeiro arquivo aqui, ó, não é um artigo, tá? Ele é só um resumo, tá vendo? Ó? Não, só tem o resumo. Então, esse trabalho não dá para ter só o resumo, tem que ter vários elementos, porque a gente vai ter que analisar várias coisas. Então, por exemplo, esse trabalho aqui fala sobre estoque de carbono no solo sob diferentes condições de cerrado. Achei interessante esse título, vou abrir ele, vamos observar o que é esse trabalho. Esse trabalho está publicado aqui, ó, na Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, tá vendo? Quero abrir ele em PDF, vamos abrir o arquivo aqui. Beleza, esse é um trabalho, olha, ele tem título, tem resumo em inglês, espanhol, introdução, material e métodos, tá vendo? Como eu disse para vocês. Além de material e métodos, ele vai ter resultados e discussão. Ele vai ter também, além de resultados e discussão, as conclusões, tá? Então, tem que ter essa estrutura, tá? Para vocês poderem fazer essa análise, tá vendo? Conclusão. O que vocês vão analisar? Vocês vão analisar quais são os objetivos do trabalho. Então, dá uma lida na introdução. Geralmente, o objetivo do trabalho fica bem no finalzinho da introdução, tá? Por exemplo, aqui, ó, o final da introdução está aqui, ó. Diante desse contexto, objetiva-se nesse trabalho avaliar os estoques de carbono e crédito de carbono do solo sobre diferentes sistemas de exploração. Vocês vão encontrar, né? Tem que ler o trabalho. Lê o trabalho, encontra lá qual é o objetivo, depois vocês vão fazer uma análise, ó, da metodologia. A metodologia vai estar descrita aqui, ó, dentro de material e métodos. Dá uma lida, ver como que foi proposto esse trabalho, né? Como foi feita as parcelas, como ela foi montada. Vocês precisam analisar, né, como foi feita a estatística. Ó. Nesse artigo aqui, ó, o campo estatística está separado, ficou fácil de identificar, né? Às vezes vai estar misturado ali no texto, você precisa identificar, ler para você saber. Então, nesse caso aqui, ó, para análise estatística, foi utilizado o Sysvar, tá vendo? Aquele programa que a gente usa para realizar análise de variância, comparando os testes médios pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Na hora de analisar a estatística, verifica quantas parcelas tem no trabalho, qual foi o tipo de delineamento utilizado, como foram feitas as análises, né, dos resultados, né, se foi feito em que programa, se foi feita análise de variância, se foi feito análise de regressão, ou se foi feito teste de média, por exemplo, no caso do teste de Tukey. Verifica se o número de parcelas, né, do trabalho ele foi adequado ou não. Essas coisas que a gente já aprendeu ali dentro da disciplina. Depois você vai observar como foi apresentado os resultados, tá vendo? Analisa ali os resultados de acordo com o que está aqui, ó, no nosso roteiro. O roteiro pede, né, para a gente analisar, ó, a análise estatística utilizada para obter os resultados e deve relacionar os resultados com a análise e com as conclusões. Então, você vai dar uma relacionada ali e depois vai analisar a conclusão do trabalho. Na conclusão,
que você vai observar? Você vai observar se na conclusão o autor responde ao objetivo, né? Ele não tinha um objetivo lá no início para fazer? Então, verifica se lá na conclusão ele conseguiu atingir esse objetivo ou não, se ele concluiu coisas além do que era o objetivo agora não dele. vai passar ela realmente para de manhã mais. Então, você pode encontrar, tá? Faz essa análise geral ali, tá? Então, isso é uma forma ali de você encontrar os artigos no Google, usando o Google Acadêmico. Você também pode usar, além do Google Acadêmico, né, que é uma forma legal de encontrar artigos, dá para encontrar artigos publicados ali em diferentes anos, você também pode usar, em vez do Google Acadêmico, o site de uma revista mesmo, tá? Já de uma revista científica. Ali dentro só vai ter artigos. Que revista eu vou recomendar para vocês? Vou recomendar a revista da Unic. Como é o nome da revista da Unic, que publica os artigos, né? Chama Revista Unisciências. Então, vocês abrem uma página do Google, né? Vou abrir aqui. No buscador do Google, digitam lá, Revista Unisciências. Primeiro site aqui, ó, já é o site da revista. Na hora que vocês clicarem ali no site da Unisciências, vocês já vão ser redirecionados automaticamente para o site da revista. E aqui vocês já vão ver a publicação, tá vendo? Ó? Aqui tem os artigos. Ó. Os artigos vão aparecer pelo título do artigo e o autor. Aí vocês podem clicar, né, no título para vocês terem acesso ao artigo na íntegra. Vocês também podem ver, aqui vai ficar a última edição, mas vocês podem encontrar todas as edições da revista, tá? São várias edições, tá vendo? Ó, 2000, 2019, 2018, 17, 16, 15, 14. Aí vocês vão abrindo os arquivos, ó, vamos observar o que tem mais de novo. Então, tem um artigo aqui ó, que fala sobre avaliação da conformidade de rótulos de pescados comercializados em Caxias do Sul. Ah, professor, não gosto muito desse tema, quero um outro. Homeochus contotus e medidas estratégicas no controle de ovinos. Ah, não quero trabalhar com ovinos, quero alguma coisa mais para fitopatologia. Ó, fitonematóides e estratégias adotadas em seu controle. Ah, gostei desse tema, quero usar ele, vou dar uma lidinha. Então, você clica ali no título, aí vai abrir o resumo do artigo, ó. Você pode ler o resumo. Se você quiser ter acesso ao artigo na íntegra, basta clicar aqui, ó, nesse sitezinho. Você clica ali, vai ser redirecionado. Ó. Aqui tem um resumozinho. Ó, vamos ver aqui. Você pode ser redirecionado ali para o arquivo do programa, tá vendo? Ah, esse está corrompido. Deixa eu ver se a gente consegue abrir outro. Fitonematóides, estratégia no seu controle. Bom, esse artigo está corrompido. Vamos abrir um outro arquivo aqui só para ficar mais fácil. Efeito da aplicação de um sistema de automação agrícola em colheita mecanizada de cana-de-açúcar. Ah, achei esse tema interessante. Ó. Dá uma lida primeiro no resumo para ver se isso te interessa mesmo, né? Se você tem interesse relacionado a esse artigo, se ele faz, né? Tem interesse mesmo, se você quer trabalhar com ele ou não. Aí depois você acessa o artigo aqui, ó, pelo link, né? Vocês podem... eu quero temas diferentes. Então, lembra lá que a gente pode encontrar artigos, né? De outras edições da revista, tá? Vamos ver um artigo aqui de 2019. Ah, eu gostei desse artigo aqui, ó. Valores nutricionais aplicados à reprodução de ruminantes. Não. Você pode acessar ali o artigo, vai abrir o arquivo dele. Aí, como eu falei para vocês, um artigo tem título, resumo, né? Geralmente vem um resumo em outra língua, introdução, desenvolvimento, ou material e métodos, né? Vai depender da revista. Além de desenvolvimento, a gente vai ter resultados, né? E resultados de discussão, que nesse caso vai estar aqui dentro de desenvolvimento, e conclusão, tá vendo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá ler o trabalho,
encontra qual é o objetivo do trabalho, né? Então, todo trabalho tem um objetivo, né? Então, precisa identificar, ó, nesse caso aqui, o objetivo do trabalho é apresentar os principais efeitos da nutrição sobre o parâmetro reprodutivo dos ruminantes. Aí vai analisar a metodologia proposta, né, como ele vai desenvolver esse trabalho, daí vai analisar ali principalmente a estatística, então vai observar quantas parcelas foi utilizado, qual delineamento foi utilizado, como ele vai fazer a análise, né, da estatística dos dados, se vai usar algum programa, qual o programa para análise, foi utilizado qual delineamento, fez uma análise de variância, fez análise de regressão ou fez teste de média. Vai identificar essas coisas, né? E depois vai analisar a conclusão. Aí como eu falei para vocês, na conclusão, o interessante é sempre observar. O trabalho tem um objetivo. Será que ele conseguiu atingir aquele objetivo que foi proposto lá no início? Então, verifica, não foi proposto, porque ele queria identificar, nesse caso aqui, já me esqueci, nesse caso aqui, o trabalho tinha por objetivo, ó, analisar, né, os efeitos da nutrição sobre os parâmetros reprodutivos. Então, ele tem que concluir com isso. Qual que é o efeito? Tem efeito? Não tem efeito, né? Nesse caso aqui ele fala, ó, entre os fatores que afetam a reprodução dos animais, a nutrição tem papel incontestavelmente importante. Então, ele analisou os fatores e ele encontrou que tem um fator que afeta mais, né, ali a reprodução dos animais. Nesse caso, foi a nutrição. Então, ele tinha um objetivo e ele concluiu com isso. De que maneira ele conseguiu obter essa conclusão? Foi por meio da metodologia do trabalho. Então, vocês precisam ler, reler, analisar ali, então, esses pontos essenciais, né? Vou mostrar aqui para vocês novamente quais são esses pontos que nós devemos analisar. Ó. Vocês vão analisar qual é o objetivo do trabalho, a metodologia, a estatística utilizada no trabalho, e fazer uma análise da conclusão do trabalho. Então, são 4 pontos. Faça uma pesquisa lá independente, né? Pode ser no Google Acadêmico ou Google Scholar, pode ser dentro da revista Unisciências, não importa. Se vocês quiserem pesquisar em outras revistas também, não tem problema, estou só mostrando essas 2 formas para vocês terem ali acesso mais fácil, mas vocês podem encontrar qualquer artigo que vocês tenham interesse aí de trabalhar. Encontrou o artigo, façam essas análises, né, do objetivo, da metodologia, da estatística e da conclusão, e aí façam as suas anotações, porque na próxima aula nós iremos discutir, né, ali o que vocês encontraram, tá? Então, vai ser bem tranquilo, tá? Não precisam ficar preocupados. Eu não vou fazer porque o professor vai fazer pergunta para mim. Não é isso. Eu quero só mesmo entender se você conseguiu encontrar o objetivo, qual era o objetivo do seu trabalho, ver se você identificou esses elementos da estatística que a gente veio trabalhando no semestre inteiro dentro do trabalho, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade para ter acesso, tá? Em relação a encontrar o artigo, a discutir esses pontos que são importantes ali dentro do que é proposto, né, nessa prática, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Se vocês tiverem algum problema, entrem em contato e a gente tenta resolver. E aí o objetivo é vocês se aproximarem da prática mesmo, né? Que geralmente a gente faz a estatística geralmente com o objetivo de ter, né, propor, né, uma solução ou encontrar ou resolver algum problema. Então a ideia sempre geralmente vai ser exposta dentro de um artigo, por isso que é importante fazer essa análise. Vocês entenderam aí o que é para ser feito? É bem tranquilo, né? É só encontrar um artigo e lá dentro do artigo vocês vão analisar o objetivo, a metodologia, a estatística utilizada no trabalho e analisar as conclusões. Entenderam como vocês podem ter acesso ao artigo, como vocês podem encontrar o artigo na internet? Tem alguma dúvida sobre essa atividade ou está tudo tranquilo? Tá tranquilo, professor. Isso aí dá para fazer, sim. É rapidinho, né? Separa ali uma meia hora, uns 40 minutos, e vocês vão conseguir fazer essa atividade. Aí no início na semana que vem, no início da aula, a gente já discute esse ponto.
Tudo bem? Se tiverem dúvidas, podem entrar em Beleza, contato. professor. Tranquilo, professor. Tá, ok.